Era uma vez, em uma cidade pequena e esquecida pelo tempo, um homem chamado Alberto. Ele era um avô querido e respeitado por todos, conhecido por suas histórias fascinantes e seu olhar sábio. Mas havia um aspecto de sua vida que poucos conheciam. Albert era maçom. Ele carregava consigo segredos profundos, misteriosos, que o tornavam não apenas um avô, mas um guardião de conhecimentos obscuros. A história começa em uma noite chuvosa, quando após o jantar, Alberto decidiu compartilhar com seu neto Lucas algumas de suas experiências na maçonaria. O garoto, com olhos brilhantes de curiosidade, se acomodou ao lado do avô, ansioso para ouvir as histórias que moldavam o homem que ele admirava tanto. Você sabe, Lucas, começou Alberto, a maçonaria é uma fraternidade que busca o conhecimento e a verdade. Mas existem coisas que poucos sabem, coisas que estão escondidas nas sombras. Ele fez uma pausa olhando pela janela, como se ele estivesse vendo os momentos mais sombrios da sua vida. Alberto contou que, quando se juntou à maçonaria, era um jovem idealista. Ele sonhava em fazer parte de uma organização que promovia a sabedoria e a benevolência. Durante suas primeiras reuniões, tudo parecia ser exatamente como ele esperava. Os rituais eram envoltos em simbolismo e os irmãos eram respeitosos e solidários. Mas à medida que ele avançava nos graus da maçonaria, começou a perceber que havia um lado mais sombrio. Um dia, durante a cerimônia secreta, fomos levados a uma sala que nunca havia sido visto antes, disse Alberto, sua voz tremendo levemente. As paredes eram cobertas de símbolos estranhos e havia uma atmosfera passando no ar. O mestre da loja nos disse que estávamos prestes a testemunhar um ritual que revelaria o verdadeiro poder da fraternidade. O avô descreveu com detalhes o ritual que ocorreu naquela noite. Os irmãos estavam vestidos com capas escuras e havia um altar no centro, coberto por uma toalha negra. No altar havia uma caixa trancada e o mestre pediu que cada um de nós colocasse a mão sobre ela, prometendo lealdade e silêncio eterno. Alberto hesitou, sentindo uma onda de medo, mas a pressão do grupo o forçou a seguir em frente. Quando minha mão tocou a caixa, uma onda de energia percorreu no meu corpo. Eu vi flashes de imagens horríveis, rostos distorcidos, sussurros de desespero e uma presença que parecia estar observando tudo. Eu soube naquele momento que havia algo a mais no que estávamos fazendo. Ele confessou suas feições sombrias. Com o passar do tempo, o avô percebeu que aqueles que se aprofundavam demais nos mistérios da maçonaria muitas vezes desapareciam. Haviam histórias de irmãos que se tornavam obcecados por buscar poder e conhecimento, mas acabaram perdendo suas vidas ou suas sanidades. Um amigo próximo de Alberto, Miguel, foi um dos que desapareceu. Miguel era brilhante e curioso, mas a sua busca por respostas o levou a explorar os limites do que a maçonaria proibia. Em uma noite, ele voltou com uma história sobre um livro antigo que ele dizia conter segredos inimagináveis. Ele estava obcecado por um livro. Alberto disse com voz tremendo: "Eu o avisei", mas ele não ouviu. Ele acreditava que poderia controlar o que estava prestes a descobrir. Miguel desapareceu na noite em que prometeu revelar o que havia aprendido. Alberto, angustiado, foi até a sua casa e encontrou um ambiente de desordem, como se uma luta tivesse ocorrido. O último lugar onde Miguel foi visto era a loja maçônica, e a atmosfera que Alberto encontrou lá era gelada
e opressiva. Eu sabia que algo terrível havia acontecido, disse Alberto. Sua voz agora em sussurro. Naquela noite, os irmãos se reuniram e o clima era tenso. Um deles, o mais velho, revelou que a busca por conhecimento havia atraído forças que não poderíamos compreender. As reuniões tornaram-se mais sombrias e Alberto começou a ter pesadelos. Ele sonhava com Miguel, cujo rosto estava coberto de sombras, pedindo ajuda, mas a sua voz era um eco distante. O avô contou que em uma dessas reuniões, um grupo de irmãos apareceu mais agitado do que o normal. Eles falavam em sussurro sobre uma entidade que havia sido desperta. E assim termina a história assustadora sobre a maçonaria. Você sabe alguma coisa sobre a maçonaria? Deixem aí nos comentários se vocês têm algo para me contar. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.